Boa tarde, tudo bom com vocês? Mais uma semana vencida, mais uma etapa nas nossas vidas, mais um momento de reflexão. Para a gente entrar em conexão, se equilibrar, eu vou começar respirando. Inspira pelo nariz, solta pela boca, devagar. Cheira uma flor, sopra uma vela. Você controla a sua frequência cardíaca e respiratória. Devagar. E aí, tá vivendo intensamente ou vive no passado? Você sabia que o nosso tempo, o único existente, é o hoje? É incrível, né? Eu tenho encontrado em consultório muitas vidas que não deslancham presas no passado. Ou porque o passado foi melhor e agora está em sofrimento, teve algumas perdas, mudou a vida, tem um aprendizado aí. Ou porque tem um trauma, uma dor, uma situação mal resolvida, uma mágoa, um ressentimento. E aí não consegue progredir, porque fica preso, apego. E aí como focar? Como viver o agora se eu estou lá? Como ter um futuro, planejar o meu futuro se eu estou lá? Isso leva à depressão. Excesso de passado leva à depressão. Excesso de preocupação com o futuro leva à ansiedade, ao estresse. Isso gera doença e quem sente é o seu corpo. Eu vou entrar na live. Você vive intensamente ou vive no passado? O único tempo, o único momento que nós temos é o hoje, é o agora. Muito bem. O ciclo da vida é muito claro e, de forma geral, todos nós passamos por ele. O ciclo, nós nascemos, vivemos, morremos e não adianta fugir, não tem outra saída. Mas parece que hoje em dia as pessoas se perderam demais a isso. Então, o que acontece? Elas estão deixando coisas importantes passarem desapercebidas. Por exemplo, observar e curtir a relação com uma criança, com seu filho. Ou eu agora que estou vivenciando um momento que eu sei que o meu filhinho Rush, o cachorrinho, que eu tenho falado dele na live, que ele está no momento mais delicado da vida dele. E eu vou viver esse momento intensamente. Não adianta eu ficar pensando no cachorrinho que ele já foi. Ou no vazio que vai me dar quando ele não estiver mais aqui. Então eu faço tudo agora. A melhor comida, o melhor tratamento, o melhor abraço, o melhor carinho, a melhor atenção no hoje. Eu não perco essa oportunidade. Então, vão deixando passar. Muito bem. É um conjunto de pensamentos do tipo, para deixar para lá, sabe? Daqui a uns anos eu vou estar melhor. Amanhã eu me importo com isso, deixa para lá. Quando eu tiver tal coisa, eu vou ser mais feliz. Então parece que a sociedade não se importa mais com o momento presente, não quer mais viver o momento presente. Ou fica no passado, ou fica empurrando, procrastinando, deixando para o futuro. Essa vida para fora, no ter coisas, que não tem nada de mais nisso, mas não pode ser só isso, cai no vazio existencial. E se você cai no vazio existencial, eu sinto em te falar, você se torna uma pessoa fútil, com apego, que está sempre procrastinando, se auto-sabotando, perdendo a oportunidade de refletir, de se conhecer, de se curar, de mudar a sua percepção, de fazer por você agora o que ninguém pode fazer, sair do papel de vítima. Muito bem. Precisamos entender
que não devemos estar somente ligado às coisas que aconteceram na nossa vida e aí ficar preso lá no passado. Não podemos ficar só conectados com momentos que já foram, já aconteceram, já passaram. Por exemplo, eu tive momentos maravilhosos com os meus pais. Tenho gratidão, tenho saudades, em alguns momentos, em algumas datas, lembro com alegria, mas não dá valor à minha vida de hoje. Não fazer nada por mim agora. Por causa disso, quer ver outro exemplo? Eu trabalhei em televisão. 15 anos no SBT, no programa Praça é Nossa. Mas hoje eu sou muito feliz com a minha profissão, com o meu trabalho, com as reflexões, com a minha cura, com todo o sofrimento, dificuldade, desafio que eu já tive na minha vida, porque isso me ajudou, eu transformei em degrau, em aprendizado, em oportunidade de crescimento. E eu vejo que graças a tudo isso, eu pude buscar uma autoajuda e hoje eu posso ajudar vocês, ajudar meus pacientes em consultório e isso é maravilhoso. Então, é muito bom eu ter tido essa experiência. Me ajudou, me tornou uma pessoa desembaraçada, eu criei sonhos, metas, objetivos. Mas eu não vou ficar presa naquela minha juventude. Eu tenho que curtir o meu amadurecimento de agora. A alegria de estar no agora. E isso é muito importante. Estou dando alguns exemplos, tá? Então, não perceber o novo que está acontecendo, não dando devido valor ao seu presente, não é legal. O momento presente que está acontecendo milhares de coisas e a gente tem que aproveitar a oportunidade. Será que já esquecemos do que foi o fica em casa? Não posso abraçar? Não posso ir num show, num restaurante, fazer uma academia? Será que já esquecemos que ficamos proibidos de dançar, de ir no teatro, de apresentar? Pense nisso. Bom, todos nós temos uma rotina. Trabalho, estudos, família, alguns têm cultos religiosos. Então, consequentemente, faz com que as pessoas, todas nós, né, que temos a nossa rotina, vivamos se a gente não prestar atenção, nós vamos viver no nosso piloto automático, certo? E aí a gente começa a não saber mais o que está fazendo, ou pelo menos o porquê de estar fazendo aquilo. Vai entrando no piloto automático, vai tendo uma vida robotizada e isso não é legal. Se você está indo, voltando, repetindo isso todos os dias, você não está mais conectado com você, com a sua vida, com as pessoas. E é nisso que nós devemos refletir. Temos que pensar sobre isso. Porque eu posso estar no piloto automático e estar deixando de prestar atenção à vida ao meu redor. Aos idosos, que daqui a pouco não estarão mais aqui, as crianças, que daqui a pouco não serão mais crianças, as amizades que vão esfriando e se distanciando, e isso serve de reflexão até mesmo para mim, tá? Porque eu também tenho uma vida agitada, cheio de trabalho, cheio de estudo, cheio de compromisso, e não posso me desatentar a isso, de cuidar de mim, você de você. Vamos lá. Será que estamos presentes nas nossas atividades e relações? Ou não? Porque você está vivendo, você sabe, gente, eu tenho 3 cachorrinhos, um deles, o Thor. Se eu estiver em rede social e ele quiser atenção, ele bate na minha mão, derruba o celular. O pequenininho, o Rush, chora, a gordinha late, eles cobram a atenção. E a gente tem que tomar cuidado. Eu dou aula de balé e entraram 2 crianças muito engraçadas. Eu tenho observado o comportamento delas. A mãe fica o tempo todo no celular durante a aula de balé e uma delas cruza o braço e fala: "Mãe, olha pra mim!" Ela para a aula, fica brava, é pra mãe olhar para ela. Ela quer que olhe ela fazendo balé, ela quer que olhe ela dançando. E a mãe está distraída no celular. Isso é não estar vivendo o momento presente, é não estar vivendo bem essa relação, um momento único, entende? Fique atento a isso. Bom, então muitas coisas que aconteceram no passado não ficam lá.
A gente faz isso, né? Arrasta aquela coisa que aconteceu lá no passado para nosso presente, para o nosso, de repente, não vibra mais, não tem mágoa, não tem ressentimento, mas arrasta o comportamento. Elas ficam conosco, surgindo de repente na nossa mente, e quando menos esperamos, elas simplesmente não vão embora. De repente é mágoa, ressentimento, é trauma, é não esquecer de repente a perda de um ente querido, de um final de um relacionamento, de um trabalho que foi legal. Esquecer do seu... Não é esquecer de não lembrar, gente, de não ficar preso, tocar a sua vida. Às vezes as coisas que aconteceram no nosso passado parecem começar a nos incomodar por anos, até mesmo décadas após o evento. Normalmente, o passado que invade o presente se encontra na forma do quê? De memórias de eventos intensos e dolorosos. A gente não esquece. É engraçado, né? Os momentos bons a gente tem que parar para refletir. Mas os intensos e dolorosos, às vezes, a gente carrega na nossa vida. Como, por exemplo, o quê? Uma separação, uma agressão, um acidente, uma doença, um abuso. E aí, como é que vai ser a sua vida? Ficar lá, só nisso, nessa cena, nesse acontecimento, nessa fatalidade? Às vezes saem nos mapas, por exemplo, da microfisioterapia em consultório, saem as datas. Tem gente que sabe na hora o que foi, tem gente que não lembra. Depois que ela vai pensando, ela... foi isso, para entender o que aconteceu. Então, quando você não lembra, tá no seu corpo, ficou registrado. Você tem que ressignificar, se libertar disso, mas não tá te martirizando. Agora, quando você sabe exatamente, nessa data é isso, é porque às vezes aquilo tá muito intenso em você. O evento acabou, passou, mas nas nossas lembranças daquele evento permanece e começam a incomodar. Quando isso acontece, significa que as feridas do passado precisam ser processadas, digeridas, trabalhadas, liberadas, ressignificadas. É muito importante isso. Se você vive no passado ou prefere sufocar o seu passado, fugindo ou fingindo que essas lembranças, esse sentimento não existem, mas você sabe que está ali, mas você finge que está tudo bem. Como é que você está? Está tudo bem, está tudo ótimo. Não, deixa, melhor assim mesmo. O que vai acontecer? O seu presente, as suas escolhas, as suas decisões, o que acontece? Vão interferir. Em algum caso, você mesmo não vai dar conta de que não vai conseguir. Ou que vai receber influência disso, tá? O momento que a gente tem, somente o hoje, o agora. Todos os dias algo bom nos é oferecido. A gente que não presta atenção. Isso, no dia a dia, nós ficamos desatentos, nós não percebemos ou só damos atenção para as coisas ruins que nos aconteceram. Só de você passar um dia bom, amanhecer bem, ficar mal, ter um dia que teve bastante relacionamento, pessoas boas, que você conseguiu segurar uma impulsividade sua, corrigir um erro, que aquela discussão não saiu, que aquele negócio deu certo, que você conseguiu pagar todas as suas contas. Poxa, gente, que você conseguiu comer uma coisa legal, não passou mal. Olha quanta coisa boa, não teve acidente, não teve... Agora, se a gente tiver um acidente e sobreviver, a gente lembra. Mas se não tiver nenhum acidente, a gente não lembra. Estou dando um exemplo. A estabilidade, equilíbrio mental perfeito, isso não existe. Nós temos que estar sempre administrando. E a melhor forma de administrar isso é compreender a necessidade do momento, a necessidade do hoje, do agora. O que hoje eu preciso fazer? O que hoje eu tenho que viver? Hoje, agora. Amanhã, o dia vai amanhecer, nós iremos descobrir que vamos viver o amanhã, somente amanhã.
Não adianta sofrer por antecipação. Nas técnicas quânticas sai muito assim, real e imaginário, viver por antecipação. Algum físico ou mental e antecipação, real e imaginário. Quando eu chegar lá eu vou fazer isso, vou falar aquilo, eu vou fazer... E não acontece nada. Então é muito preocupante isso. Viver o hoje, o agora. Tem que tentar todos os dias escolher motivos para nos manter vivos, motivo para a gente ser grato, agradecer o que a gente tem, o que a gente realiza, como a gente é, não negligenciar a oportunidade que a gente tem hoje de fazer o bem. E não precisa sair contando o bem que você faz, simplesmente faça. Faça até em off. É mais legal, porque aí você não está fazendo para aparecer para o mundo, é para você. Faz bem para você. Muito bem, cada um dá o que tem. Aproveite a vida. Se olhe no espelho, entre em contato com você, pergunte a você mesmo: o que eu estou precisando? Só por hoje, só por agora. O que eu posso fazer por mim hoje, agora? Quem vai fazer a diferença na sua vida, nos seus projetos, é você. E essa busca deve ser diária, momento a momento. Você pode amar mais, cuidar mais, deixar o ego para lá, falar menos, espalhar coisas boas para o mundo, passar um tempo com a sua família, com seus amigos, com seus animais. Hoje você pode ser melhor. É agora. Amanhã. Não, é hoje. Foi meio difícil, por exemplo, para mim, aceitar o momento que meu filhinho estava velhinho e não estava dando conta. O desequilíbrio, o tropeçar, o não ver mais. Não foi fácil essa relação com ele. E eu brigava comigo, não era com ele. Hoje, que eu já tenho a consciência, eu abraço, eu acolho, eu faço o meu melhor, porque eu posso ser melhor. Eu não quero ter consciência de culpa. Eu tô falando dele, mas eu fui assim com a minha mãe, eu fui assim com o meu pai, tá? Eu busquei ser a melhor filha que eu podia. Eu busquei fazer o melhor que eu pudesse, para que eu não tivesse remorso, arrependimento, consciência de culpa. E hoje eu sinto saudade deles, mas eu não tenho remorso, arrependimento, consciência de culpa, porque eu vivi meu momento presente quando ele foi possível. É o que a gente tem que fazer. Bom, nós devemos buscar conhecer melhor a nossa própria história, entendeu? Para quê? Nós devemos abrir novas possibilidades. A gente tem que se dar outra chance, liberar o que já foi, fazer mudança para que a gente tenha um futuro melhor. Então eu vou dar algumas dicas, como eu sempre acabo fazendo nas lives, de como se libertar do passado, não viver antecipadamente o futuro e focar no seu momento presente. Primeiro, remova os pertences desnecessários. Tem gente que de repente perdeu um ente querido e não joga nada fora. Faz 10 anos, 20 anos, 30 anos que a pessoa já está em outra dimensão e você deixou o quarto intacto, todas as coisas no lugar. Isso não é legal, não é legal para você, não é legal para quem já foi. E quanta gente precisando daquilo? E eu tô falando de prender, de apego. Mas também aquela roupa que você nunca usa, aquele sapato, que a semana passada eu fiz um limpa, deu uma mala e mais umas sacolas, viu? Porque eu fiz uma decisão para mim. Cada peça de roupa que entrar, uma sai. Cada par de sapato que entrar, um tem que sair. Já tem bastante, tem suficiente. Mudei meu estilo, a gente enjoa, quer coisa nova, não é?
Mas aquilo não serve para mim, mas serve para os outros. Então, desfaça do necessário. Sorria. Quando a gente sorri, faz bem para o nosso organismo, libera hormônios, glândulas, nossa bioquímica funciona melhor, tá? E você ameniza as situações, as relações, diminui o peso das relações. Não é tirar sarro, não é um sorriso irônico, mas sorrir, rir até mesmo de si mesmo. E às vezes eu dou tanta risada de mim, porque a gente faz essas bobagens, a gente cai, tropeça. Hoje mesmo uma paciente me mostrou um vídeo dela e ela ri dela e foi muito engraçado, a gente se divertiu muito. Sorria, não perca essa oportunidade. Aprecie totalmente os seus momentos presentes. Eu vou almoçar, saboreie aquela comida, saboreie, vai tomar um copo d'água. Gente, falar nisso eu vou tomar água. Tem coisa melhor do que tomar água? Não tem. É muito gostoso um vinho, de vez em quando uma cerveja, um refrigerante, um suco, mais água. Saboreie. Um prato. Às vezes fica no regime, não quer engordar e passa vontade. E aí depois fica doente ou não pode comer mais aquilo. Então de vez em quando, não vai ser um exagero para fazer mal para a sua saúde, mas de vez em quando, se dar o que você está com vontade, saborear, desfrutar da companhia daquele momento, de dar atenção para o paciente naquele momento, de vivenciar o momento do balé, de olhar para sua filha fazendo balé naquele momento único, de ouvir uma música e deixar entrar em conexão com essa música. Não essas músicas horrorosas que ficam numa batida programada para dominar a mente humana, mas música clássica, por exemplo, que cura, música instrumental, algum ritmo que você goste. Se dê esse presente. Perdoe as feridas do passado. Precisa perdoar. E às vezes perdoou, mas arrasta comportamento. Isso é uma outra parte. Mas se você não perdoa, o lixo mental é seu. O outro nem lembra que você existe. E você está transformando aquilo numa úlcera, numa gastrite, numa esofagite, num câncer. Liberte-se do seu passado, perdoe. Sonhe com o seu futuro, planeje, programa, mas para isso você tem que estar com foco no momento presente. O presente é para programar o futuro que eu quero. Sonhar, lançar, objetivar, mas não ficar lá só nisso, né? Mas se dê isso. Não se detém em realizações passadas. Ai, no passado eu fui tão boa. Ai, quando eu era jovem. Vamos pegar a idade, tá? Ai, quando eu era jovem, eu dançava tão bem. Ai, quando eu era jovem. Não. Eu vou dar um exemplo, tá? Dessa juventude comigo mesmo. Eu busco me cuidar, eu busco me conservar, gosto de mim, estou numa fase de autoestima, mudando o meu estilo, mas existem roupas que não combinam mais comigo. Eu usei, e que bom que eu usei. Eu era jovem, tinha um corpo legal, eu usei muita mini saia, muita barriga de fora, muito shortinho, cabelão aqui na cintura, e estava tudo certo. Foi o momento daquilo. Hoje eu mudei de profissão, eu não sou mais atriz, eu não sou mais já tão jovem assim, eu lido com pacientes, com dor, com cura de equilíbrio mental. Eu sou uma doutora, eu tenho que ter uma outra aparência, um outro capital visual. Então o que acontece? Existem roupas que não dá mais. Posso usar um short? Posso, uso, mas não como antes. Tenho um abdômen legal? Tenho ainda, me conservo. Mas eu andava de top e bermuda pela rua. Hoje não combina. Eu gosto de cabelo comprido, mas tem um limite, ó. É um pouquinho do que estava semana passada até aqui.
Eu não quero cabelo curto, não gosto. Não é porque eu também não sou jovem que eu sou obrigada a ter cabelo curto. Isso não é um padrão. Mas um cabelão que não fica legal. Pra mim, tá, gente? Se você se sente bem assim, tá tudo certo. Então, você tem que observar você, dar valor em cada detalhe para você no momento presente. Pare de se preocupar. O que é preocupar? É uma pré-ocupação. Ocupar antes da hora com o que deve ser ocupado. E você está perdendo a oportunidade do presente. Então, por exemplo, se eu ficar pensando, o ano que vem, 2024, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu tenho que planejar meu futuro, mas se eu ficar só pensando na preocupação do que vai acontecer lá em 2024, e nós estamos ainda em agosto de 2023, eu não vou realizar nada agora. Então, para mim, em 2024, chegar onde eu quero, eu tenho que fazer agora. Curtir agora. Pense além das velhas soluções para os seus problemas. Não fique também sempre no mesmo comportamento, na mesma atitude. Você deve mudar. Você deve buscar essa mudança. Buscar novas opções, novas ideias, novas relações, conhecimentos. Vence os vícios. E vício que eu tô falando não é só vício de bebida, de droga, de cigarro, de jogo, não. Vício de ser da mesma forma. Vício da síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Vício de ter uma atitude que tem que ser daquele jeito e não vou mudar. Eu não vou mudar. Para com isso, vença isso. E para tudo isso, se tiver difícil, busque ajuda. Existem inúmeras técnicas, ferramentas. Gente, a ciência do futuro já chegou. Existem equipamentos maravilhosos. Existe a ciência quântica que está aí. Existe todo um controle da mente, uma reprogramação mental. A medicina integrativa, a fisioterapia integrativa, ela tem uma outra visão do organismo. Então a ciência do futuro já chegou. Vivencie agora em você. Eu já escutei isso de uma pessoa. Essa geração que vem vindo aí, muito mimizenta, não quer fazer nada. Estou preocupado comigo, que quando eu envelhecer, vou estar na mão disso daí para cuidar de mim. Eu falei, eu não. Porque eu cuido da minha saúde agora, eu faço prevenção, eu não vou depender de ninguém cuidando de mim, não. Pelo menos é assim que eu estou planejando o meu futuro. Agora eu vou ficar agora preocupada. Quando tiver 80 anos, será que eu vou estar aqui com 80 anos? Então eu não devo me preocupar com isso. Eu devo cuidar de mim no momento presente, da minha alimentação, da atividade física, de uma aparência, da minha saúde mental, das técnicas quânticas, de todos os equipamentos que eu tenho aqui para usar nos pacientes. Eu não vou usar em mim, não vou repor minhas mitocôndrias, eu não vou melhorar minha qualidade de sono, não vou fazer. Lógico que vou. Lógico que vou, porque eu sei que isso é prevenção, eu sei que isso é saúde. Não vou desintoxicar, desoxidar, desinflamar meu organismo 2 vezes por ano para não adoecer? Claro que vou. Então eu me cuido. Para quê? Para não ter que me preocupar com o futuro. Então busque ajuda para se libertar do seu passado, para ressignificar aquelas feridas, para perdoar alguma coisa que tenha que perdoar e mudar o seu comportamento. Eu sempre digo aos pacientes, às pessoas que estão ao seu redor, se elas não estão nem percebendo, se elas não querem, elas não vão mudar. Mas você pode mudar a sua percepção, mudar o seu comportamento, se conhecer, se controlar. E aí, as situações vão continuar acontecendo porque as pessoas não mudaram, mas você não vai reagir, vai agir, vai aprender a se controlar. E quando a gente consegue se controlar diante de uma atitude que você tinha no passado e hoje você não tem, é uma vitória sobre si mesmo. E não tem nada mais maravilhoso do que você vencer a si mesmo. Essa é a vitória que eu desejo para a minha vida e para a sua vida. Gente, até a semana que vem. Desliga sua mente do passado. Sonhe com o seu futuro.
mas só tenha o seu presente, vivendo intensamente, para não ter remorso no seu futuro e ter um futuro pela frente. Tchau! Até a semana que vem. Obrigada pelo carinho, pela atenção e por estarem aqui comigo neste momento presente.